Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, mais um sábado letivo, para trocar uma ideia, bater um papo, conversar sobre alguns assuntos importantes. E hoje, sábado, dia 20 de março de 2021, mais um sábado letivo para a Rede Municipal de Ensino de Nova Serrana. Eu sou o professor Geraldo Evangelista e eu trago hoje uma temática bastante relevante para esse momento, que é a saúde emocional em tempos de pandemia. Quero lembrar que essa live ela fica gravada, então quem não conseguir assistir agora, nesse momento, às 8h31, mais ou menos 8h31, 32 da manhã, consegue ver a qualquer momento aqui no canal da SME Nova Serrana. É bom lembrar que tem a lista de chamada no link que está disponibilizado no chat ao lado ou na descrição aqui debaixo do vídeo. Então clique, assine a lista de presença. Os profissionais da educação têm que assinar a lista de presença agora durante a live. Os estudantes eles podem assistir a live depois e entrar em contato com o professor na escola para confirmar a presença. Se confirmar agora, ok. Se não conseguir, pode confirmar depois. E sejam muito bem-vindos também os estudantes dos cursos de graduação das universidades aqui da região, que pediram também para participar desse momento, a fim de conseguir horas de certificado. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse, a temática de hoje é saúde emocional em tempos de pandemia. E para a gente bater esse papo, ter essa conversa bacana, eu convidei a minha amiga Neuza Porto. Muito bom dia, Neuza. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao canal da SME Nova Serrana. Para a gente começar já direto ao assunto, eu gostaria, por favor, que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer. Bom dia a todos. Meu nome é Neuza Porto e a minha primeira graduação foi odontologia. Eu me formei em 1984. Um tempinho bom, né? Quando a maioria nem era nascida. E a minha segunda formação foi professora de yoga do sistema Satyananda Yoga. Depois eu fiz uma formação como terapeuta de Ayurveda, que é a medicina indiana, e terminei recentemente a minha formação em aromaterapia. Então agora também eu sou aromaterapeuta. Então eu vou usar esses conhecimentos nessa conversa que a gente vai ter hoje. E quero já explicar uma coisa, vocês vão ver que eu estou tremendo, não é porque eu estou nervosa, não é por nada. Eu tenho doença de Parkinson, então eu vou tremer durante toda essa live. Então vocês foquem no conteúdo, né? Vai dar tudo certo. Obrigada. Que bom estar aqui com você, falar desse assunto muito relevante, que é a saúde. Você é uma profissional da saúde, como comentou. Antes mexer com os dentes, mas tem uma frase muito boa, muito importante que a Neuza comentou comigo já, aqui antes da gente começar esse bate-papo, é que sempre tem alguém atrás dos dentes, né? Não é só do dente que a gente vai falar, ou que talvez um dentista deveria olhar só os dentes. Tem uma pessoa, como é que é isso? Fala um pouco disso, só para a gente contextualizar. Eu tive um professor de cirurgia, uma pessoa maravilhosa, professor Heleno, falecido. E ele dizia para a gente nunca se esquecer que existe uma pessoa, um ser humano atrás dos dentes, né? E isso ficou muito claro na minha profissão. Eu fui dentista por 31 anos, porque muito mais do que lidar com os dentes das pessoas, eu lidava com a saúde das pessoas, mas também com os medos das pessoas, com a ansiedade das pessoas. Então, trabalhar com pessoas com ansiedade, com medo, é uma coisa que eu fiz a minha vida toda. Também serviu de base para esse trabalho que eu faço hoje. Que bom. O pessoal que está assistindo às vezes vai me perguntar, ou vai se perguntar, mas por que falar de saúde emocional? Isso tem base? De onde está isso? De onde surgiu essa ideia? Então eu quero deixar uma referência para todos vocês no item 8.4.3 do Currículo de Minas, que é o nosso documento norteador. Tem um texto muito importante que ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. É importante que existam esforços coletivos
em prol da modificação da realidade presente e que se aproxime das necessidades locais e específicas daquela comunidade em que a escola está inserida, trazendo como meta o desenvolvimento da capacidade técnica, intelectual e socioemocional do estudante. Assim, será possível ir de encontro com as diretrizes do currículo do nosso Estado dentro da perspectiva da educação integral e integrada. Então, só fazendo uma análise desse texto, há muito tempo atrás pensava-se no estudante só de forma cognitiva, só que nós sabemos que o estudante ele é um ser total. Então, o currículo ele legitima que a gente tem que entender e trabalhar e observar o estudante não só de forma técnica, não só de forma intelectual, não só de forma socioemocional, mas que essas três coisas, a técnica, o intelecto e o socioemocional, andam juntos. Neste momento, nessa oportunidade pedagógica, nós vamos ter um olhar um pouco mais voltado para essa capacidade socioemocional. E sabendo das competências gerais da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, nós observamos que existem três grandes competências, que é a competência cognitiva, a competência comunicativa e a competência socioemocional. E esse vai ser o enfoque, essa competência socioemocional. Então, por muito tempo, a escola valorizava só a capacidade do menino, vamos ser com um português bem rasgado mesmo, só aquilo que ele sabia ou aquilo que ele não sabia. Agora, assim como o seu professor ensinou, o que tinha por trás dos dentes, ou o que tinha por trás do caderno, era desconsiderado, que era aquela capacidade socioemocional do estudante. E hoje nós temos um documento que nos possibilita, de forma legal, olhar para isso. É uma preocupação muito importante de se termos. Como que você avalia isso como mãe? Porque você também é mãe, tem uma filha que estudou, já está formada, né? Mas que hoje a escola tem que ter essa abordagem de olhar o ser humano também com a capacidade socioemocional dele. Isso é muito importante, porque segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde, saúde não é um completo bem-estar físico, mental, emocional e eu diria também social e espiritual. Então é um completo bem-estar e não meramente a ausência de doenças. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a ausência de doenças não quer dizer que a pessoa esteja saudável se não tiver um bem-estar emocional, se não tiver um bem-estar mental. E se a gente foca apenas na capacidade cognitiva da pessoa, a gente vê que isso não traz equilíbrio quando as coisas saem do controle, não é? Então, essa capacidade emocional, a capacidade mental, ela está inserida no contexto de saúde, e se não houver essa saúde geral, global, a capacidade cognitiva também fica prejudicada. Muito boa essa observação. E quando a gente vai observar a escola como um todo, eu direcionei esse olhar para o estudante. Mas a escola não é só o estudante. A escola ela é uma soma de atores sociais, como eu comentei na live passada com o pessoal da vigilância sanitária. Nós temos a família do estudante, nós temos o estudante, nós temos o professor, a família do professor, o pessoal que trabalha na escola, que a gente tem ali as cantineiras, os monitores, os auxiliares de biblioteca, secretaria, direção, todos eles também com a sua família. E eu não sei se o pessoal está lembrando, mas ano passado, nessa mesma época, em 20 de março, nós já estávamos com as escolas e com as atividades escolares presenciais paralisadas. Nós estávamos ainda vivendo aquela angústia do que seria, porque foi decretada a pandemia mundial ano passado, aproximadamente em 17, 18 de março, as escolas interromperam o serviço presencial e já temos um ano
que essa modalidade presencial não permeia o ambiente escolar. Desde então foi implementado o serviço remoto, teve a possibilidade de irmos para o híbrido, não foi, mas tem essa possibilidade no futuro. Enfim, mudou-se tudo. Então tem uma incerteza pairando no ar. E a gente pode dizer, Neuza, você nos seus atendimentos com yoga, com ayurveda, a própria aromaterapia, essas outras, não sei se eu posso usar esse nome, mas essas outras ciências da saúde, ciências que têm essa abordagem de saúde, que são pessoas que você atendem. Essas pessoas, esse coletivo, como é que anda a saúde deste coletivo aqui no município de Nova Serrana, que é onde você atende a mais pessoas propriamente dito? Olha, nós, seres humanos, a gente vive na incerteza desde o momento que nascemos. Não existe uma segurança de que nada vai dar certo. Não existe segurança de nada para nós. Algo que nos sustente e fala assim, não precisa te preocupar que nada vai dar errado. Isso não existe, nunca existiu. Só que nós construímos um pensamento positivo, propósitos, né? E assim a gente faz a nossa jornada humana em cima dessa incerteza mesmo. E a humanidade é muito bem sucedida nisso, né? O que acontece é que com a pandemia, a sensação de segurança e de incerteza aumentou demais. Porque quem diria um ano atrás que um ano depois estaríamos numa condição pior, né? Estávamos assustados há um ano atrás, sem saber o que ia acontecer, e agora? Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, essa sensação de insegurança, de instabilidade, de não saber, porque ninguém sabe mesmo, aumentou demais os quadros de ansiedade. Eu estava assistindo uma live ontem com um psiquiatra, médico, diretor do Hospital Espírita André Luiz, Dr. Roberto Lúcio, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que foi que quando passar essa pandemia, porque ela vai passar, né? As outras passaram, nós vamos ter problemas na área econômica, nós vamos ter diversos tipos de problema, além dos saldos de pessoas que faleceram na pandemia, né? Das perdas afetivas, das perdas de entes amados. Nós vamos ter esse saldo da economia que sofre com isso, mas o pior quadro ainda está por vir. Ele falou assim, aguardem os distúrbios psiquiátricos. Eles têm aumentado exponencialmente durante a pandemia, e no pós-pandemia é que se vai ter uma noção do quanto as pessoas vão estar afetadas em sua mente, em suas emoções. A gente ainda não mensurou isso. É interessante pensar, porque a saúde emocional, até pouco tempo atrás, talvez até hoje em dia, muita gente desvincula, acha que a saúde emocional é algo que está fora, porque é atrelada à loucura. A pessoa tem estresse, é doido. Ou a pessoa está com ansiedade, é doido. É comum termos dor de cabeça. Dor de cabeça pode ter uma dor física, ok, toma um remedinho. Mas ainda existe uma questão, um mito, eu não sei nem expressar bem. Mas quando vai se falar de saúde emocional, existe um preconceito. Você concorda com isso ou não? Concordo muito, e vou fazer também uma observação nessa frase que você falou. Primeiramente, a gente tem que ter o olhar que um transtorno mental, ele é um transtorno que precisa de tratamento igual uma dor de garganta, igual uma dor de cabeça. Se você está com algum sintoma de dor física, você vai buscar um médico, vai buscar analgesia, vai buscar, se está com infecção, um antibiótico, né? E assim, da mesma forma, se você tem um transtorno mental, você precisa de um tratamento psiquiátrico. Eu queria fazer uma diferenciaçãozinha entre a questão mental e emocional. Sim. Porque emoção, o meu mestre de yoga
Yoga Swami Niranjanananda, o nome é difícil, né? Swami Niranjanananda Saraswati, ele classifica emoção como uma energia em movimento. A emoção é algo imediato, algo que nos toma. E a resposta é imediata. Então, por exemplo, se acontece algo e você tem uma emoção de medo, ela é imediata, ela te toma e inúmeras coisas vão acontecer, né? Sua pupila pode dilatar, você pode ter vontade de fazer xixi, você pode tremer, enfim. O seu corpo é tomado imediatamente pela emoção. O problema é quando essa emoção vai repetindo, o corpo não aguenta aquele estresse, né? Se você é tomado por uma emoção de ódio, imediatamente seu corpo todo sofre aquela descarga. Já um transtorno mental, um sofrimento mental que precisa de um tratamento, ele é diferente, porque não é igual uma emoção, que nós estamos preparados, o nosso organismo está preparado para lidar com as emoções. Porque a emoção vem, nos perpassa e depois ela passa. Por isso é energia em movimento. É uma energia em movimento. Agora, um transtorno mental já não é assim. E ele vai aumentando progressivamente. Agora, se nós estamos sendo bombardeados por inúmeras situações de insegurança, de medo, que é uma emoção, de perda, de sofrimento, e de tanto medo de ficar doente quanto medo financeiro, aí isso pode sim desencadear um transtorno que pode se manifestar como transtorno de ansiedade, pode se manifestar como síndrome do pânico, pode se manifestar como essa síndrome do pensamento acelerado, né? E a pessoa às vezes manifesta isso na dificuldade de cognição. A pessoa não consegue formular um pensamento completo, com início, meio e fim. A pessoa se perde no pensamento, não consegue ler um livro, não consegue compreender o que está acontecendo. Por quê? Porque a mente não está adequada para o processo do conhecimento por causa do sofrimento mental ou emocional. Então deixa eu construir um raciocínio aqui. Se eu entendo as minhas emoções, se eu começo a entender uma emoção, nós não estamos falando, ou que a gente não tem que sentir medo, raiva, qualquer que seja esse sentimento. A gente pode sentir, ok, mas entender que ele vem, passa por mim, mas eu tenho que dissipá-lo. Porque tem pessoa que parece que, nesse momento, ela alimenta este sentimento. Como você disse, é uma energia que passa, mas tem que dissipar. Mas parece que ou ela passa mais lentamente, ou ela passa e a pessoa nutre aquela emoção, ou ainda ela vai tendo sucessivas doses dessa emoção. Exemplo, não estou falando que ninguém possa ver jornal, tem que assistir, se informar, mas ela foi e viu jornal de manhã, de tarde, no meio do dia, várias vezes, e aí ela vai ficando o tempo todo recebendo aquele estímulo a sentir medo. Isso pode comprometer a saúde emocional. Então, assim, essa construção do meu raciocínio está de acordo? É por aí? Não? Tá. Olha para você ver. O ser humano é dotado desse aparato emocional, né? Então, é impossível. Às vezes a gente fica imaginando esses monges em meditação, às vezes a gente vê imagens de monges, aquele monte de monge de roupa laranja, em meditação pleno, e imagina que esses seres não têm emoção. As emoções fazem parte do ser humano, medo, raiva, né? Toda emoção, inclusive a emoção, ela faz parte da nossa sobrevivência. Imagina um ser humano que não tenha medo. A chance de dar ruim é maior. A chance de dar ruim é muito grande, porque um ser humano, se ele tem medo, ele pode se defender, ele pode fugir, ele pode se proteger. Então essas emoções, elas fazem parte da nossa sobrevivência, elas são muito necessárias e para todas as nossas interações com a vida, com o planeta, com as pessoas.
se a gente está hiperestimulado com uma emoção, que é o que está acontecendo agora nesse momento, em que o medo está sendo, toda hora ele está sendo despertado em nós, né? Aí sim a gente tem que parar e se observar, e que é uma área do yoga, né? A gente tem que começar a parar e se observar, ver como que a gente está fluindo com esse mundo de informações que são necessárias, né? As informações são necessárias, mas a gente precisa de ter ferramentas para lidar com isso, porque senão o adoecimento vem, o adoecimento mental. E essas questões emocionais, elas são diferentes, né, nesses atores. Os pais, eles vão agir de uma maneira, porque a emoção que permeia um adulto com um filho em idade escolar é uma, esse sentimento nos estudantes é outro, nos professores é outro, na comunidade escolar é outro. Mas que no final existe uma questão do emocional coletivo. É por aí? Não é? A gente tem que observar o indivíduo e o coletivo, só o coletivo, só o indivíduo. Como se dá essa observação? Você consegue fazer um olhar sobre isso? Olha, eu consigo ver e perceber que há vou usar a palavra, um peso coletivo. Uhum. Agora, você citou os atores, né? Esses atores aí do sistema de ensino. Vocês já pensaram que os filhos, as crianças, os jovens, eles estão esmagados com esse peso coletivo? Sim. Porque nós poderíamos pensar assim, o que eu posso fazer para ajudar meu filho de 8 anos a ficar menos ansioso? Vamos ter que tratar dos pais, dos professores, da cantineira. Porque as crianças, tem uma expressão antiga, né? Cego em tiroteio. Elas estão como cegos em tiroteios. Então, assim, precisamos ter um olhar muito amoroso com essas crianças, com esses jovens. Porque se nós que somos adultos temos incerteza, estamos mostrando isso o tempo todo, não estou falando que a gente deva fingir, não. A gente deve buscar um pouco de equilíbrio, de verdade, para lidar com as crianças. Como que a gente vai passar qualquer segurança para eles? Como que a gente vai passar para eles que está tudo certo, que o mundo é assim mesmo, que vai passar, que tem doenças? Porque nós não temos só a pandemia, tem outras doenças acontecendo, tem acidentes acontecendo. Então o mundo, ele é assim. Só que como as pessoas adultos são as pessoas que deveriam nortear esses jovens, estão adoecidos, como que a gente pode esperar que esses jovens que estão sofrendo todo tipo de informação, não apenas a informação verbal, porque as crianças leem o nosso comportamento além das palavras. Elas sabem muito bem quando a gente está fazendo de conta e quando a gente está mentindo. Então, eu penso que a busca da saúde mental, da saúde emocional e do equilíbrio nos adultos que lidam com jovens, com crianças, ela é muito mais importante para si próprio, para a família e para os pequenos. E Neuza, você como professora de yoga, existe alguma coisa, alguma relação sobre a questão da respiração? Como que a respiração pode auxiliar a combater momentos de estresse, de ansiedade, de angústia? Porque muito se fala, né? Respira, não pira, tem essas camisetas e tal. Sim. Mas como que é isso? Para quem não conhece, para quem não tem essa vivência de yoga, a respiração auxilia. É muito comum, né? A pessoa está passando mal. Fala, não, respira, respira. Às vezes a gente faz sugestiona isso automaticamente, mas sem o menor conhecimento disso. Como é que é isso? Você pode falar um pouco da questão da respiração para a gente? Como que essa respiração pode ser o nosso... Pode não, ela é o nosso aliado, né? É.
Talvez eu fale demais sobre respiração, se eu falar muito, você me interrompe. Tá. Bom, gente, primeiramente, a primeira coisa que nós fazemos na vida é inspirar. No nascimento, o primeiro ato da vida é uma inspiração. E o último ato da nossa vida é a expiração. Então você inala quando nasce e exala quando deixa essa vida. Então tudo que acontece entre a primeira inspiração e a última expiração é o que nós chamamos de vida. Com toda a riqueza que a vida tem. Então a gente poderia dizer que a vida é uma grande respiração. E nesse ato de respirar é que está tudo que acontece à nossa volta, todo o nosso crescimento e todas as sementes, todos os nossos potenciais podem ser despertados ao longo da vida. Com relação à parte técnica mesmo da respiração, a respiração está ligada ao sistema nervoso autônomo. E isso quer dizer que nós podemos fazer qualquer coisa que o corpo continua respirando. O sistema nervoso autônomo regula as atividades que nós não temos que pensar sobre elas, né? Por exemplo, se você engole uma comida, ela vai ser digerida automaticamente, quer você queira, quer você não queira. Seu coração está batendo, quer você queira, quer você não queira, ele está batendo. Então, o sistema nervoso autônomo regula essas atividades da vida vegetativa, que é para que mantenha a nossa vida funcionando, e a respiração ela é regulada dessa forma. Só que a respiração é a única função desse sistema nervoso autônomo que pode ser modificada voluntariamente. Pela vontade você pode modificar a respiração. Então, nós temos a parte do sistema nervoso que é a voluntária, né? Se eu quero mexer essa mão, ela mexe. Se eu quero virar a minha cabeça, ela vira. Fechar meus olhos, eu fecho. Isso é uma parte voluntária. Então, a respiração é a única função que está entre essas duas áreas, a área involuntária e a área voluntária. Então, se você dormir, você respira. Se você se esquecer que respira, você continua respirando. Mas se você quiser, você pode interferir voluntariamente na respiração. Isso é o grande conhecimento do yoga. Grande conhecimento, porque a respiração então se torna a ponte entre o involuntário e o voluntário. A respiração se torna a ponte entre o consciente e o inconsciente. A respiração é a ponte entre o corpo, a mente e as emoções. Posso dar um exemplo? Por favor. Por exemplo, se você tem uma emoção de raiva, imediatamente a sua respiração se altera e você não vai mais respirar, você vai bufar. Porque a raiva faz isso. Ela move todo o nosso corpo e a respiração se altera imediatamente. Mas se você é acometido por uma emoção de tristeza, veja bem, eu estou falando de tristeza, não estou falando de doença e depressão. Sim. Se você é acometido por uma emoção de tristeza, sua respiração modifica completamente. Você vai soltar o ar muito longamente e inspirar pouco. A respiração se modifica dessa forma. Você puxa um pouco o ar e dá longos suspiros. E cada vez que você faz isso, o peito vai se fechando. E você vai, a sua expressão corporal muda junto com a respiração. E o sentimento de tristeza toma conta. Por outro lado, se você estiver com um sentimento de alegria, você inspira profundamente, a respiração é maravilhosa, porque você quer vida, você quer encher de vida. Então a respiração, ela modifica em cada emoção. E é claro
adoecimento mental, a respiração vai estar automaticamente modificada. Então, agora eu já vou falar de estado, porque quando eu falo de emoção, eu estou falando de um estado natural. Quando eu falo de ansiedade, eu já estou falando de um adoecimento mental. Né? A pessoa com ansiedade, ela toma muitas inspirações rápidas e curtas. É como se a pessoa quisesse engolir a vida, como se o bonde estivesse passando e a pessoa está perdendo o bonde, a pessoa quer correr atrás do bonde que já passou e ela perdeu. É o sentimento da ansiedade, não é assim? E a respiração automaticamente se modifica. E como a pessoa puxa muito ar e solta pouco ar, às vezes a pessoa com transtorno de ansiedade ou que está muito ansiosa tem a sensação de falta de ar. Porque ela não está respirando direito, porque os pulmões estão tão cheios de ar que não entra mais ar. Então, o exercício de respiração que ensinasse a pessoa a soltar esse ar, esvaziar os pulmões, permitiria que ela fizesse uma inspiração profunda. E aí a pessoa começa a adquirir, então, uma sensação de bem-estar. Por outro lado, uma pessoa que está com a doença, depressão, ela expira longamente, solta muito ar e tem pouca inspiração. Então deixa eu só ver se eu entendi a linha de raciocínio. Achei muito bonito, muito poético essa questão da vida ser o intervalo entre a inspiração ao nascer e a expiração final, né? O ato final antes da morte, da passagem. Muito, muito bonito. E, construindo essa linha de raciocínio para o pessoal que está assistindo, no nosso corpo nós temos alguns mecanismos que ocorrem sem com que nós pedimos para ele acontecer. O coração ele bate sem que a gente peça, a digestão ocorra sem com que a gente peça, a respiração ocorre sem com que a gente peça, dormindo ou acordado. Mas a diferença, no que eu entendi, é que o coração eu não posso pedir, eu não posso controlar. O trato digestório também não. Só que a respiração sim. Então ele é um movimento involuntário, porém que nós podemos controlar também. É isso? É exatamente isso. Tá, então deixa eu só entender. Se a gente consegue controlar e ela tem uma ligação, igual você disse, com o nosso nervoso, ela muda, com a nossa tristeza, ela muda, com a nossa alegria, ela muda. Então, a gente pode inverter essa chave. A gente pode, através da respiração, auxiliar na mudança desses comportamentos. Eu estou com raiva, muda minha respiração, me acalma. Eu estou triste, muda a respiração, é possível que eu me torne menos triste. É por aí? Não, eu estou viajando, porque eu faço aquela linha. O que o pessoal de casa aí está pensando? Né? Então, vamos lá. É esse o caminho? Mete bronca aí para a gente conseguir perceber. A ideia é exatamente essa. Como a respiração é um processo que nós podemos interferir e gerenciar, através do gerenciamento da respiração, nós podemos gerenciar também a nossa mente. Nós podemos gerenciar também o nosso estado interno. Agora, você veja bem, tudo é treinamento. Né? Uma pessoa que está numa crise de ansiedade, não adianta falar para ela respira nessa hora. Na hora que o bicho está pegando, não vai funcionar. Porque a pessoa não está treinada para fazer isso. Então eu diria que os exercícios respiratórios, que podem ser exercícios muito simples de serem feitos, eles funcionam como prevenção, se praticados. Eles podem funcionar como prevenção. Como prevenção? Vai evitar uma tristeza? Não vai. Mas a mente se mantém num padrão mais equilibrado quando a pessoa pratica exercícios respiratórios. E se a pessoa já pratica exercícios respiratórios e é acometida de uma emoção que desequilibra,
ela pode, através da respiração, ir voltando mais rápido para o estado de normalidade, né? Porque não existe mágica na respiração. Se a pessoa nunca treinou respiração, nunca fez um exercício respiratório, naquele momento de uma crise, provavelmente ela não vai conseguir gerenciar. Agora, se a pessoa já tem um transtorno instalado, por exemplo, um transtorno de ansiedade ou depressão, e faz exercícios respiratórios, aprende a fazer exercícios respiratórios, aí a respiração pode ser um coadjuvante no tratamento médico que ela já faz. Os exercícios respiratórios não substituem o tratamento médico de forma nenhuma, mas se somados ao tratamento médico, a pessoa pode se restabelecer de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais rápida, porque isso eu vejo acontecendo aqui com os alunos de yoga. Então eu posso afirmar que existe uma relação entre respiração e relaxamento, ou respiração e uma melhora. Eu não falo da pessoa ficar relaxada, talvez o termo não seja esse, mas a pessoa ficar mais em paz. Respiração e um estado de paz, que é um estado mental, mas que reflete no físico dela. Sim, vamos usar a palavra equilíbrio? Sim. Porque o estado de paz é muito mal compreendido entre nós, né? A gente imagina que uma pessoa que está em paz está tomando água de coco na rede. E o nome disso é férias, não é paz. Porque a paz pode ser muito laboriosa, muito operosa. Inclusive, o estado de paz dá muito trabalho para ser construído, né? É uma construção interna. Mas a respiração, ela favorece a homeostase, Sim. O equilíbrio. E é disso que nós estamos falando. E com relação ao relaxamento, também é uma questão mal compreendida, porque às vezes as pessoas falam de relaxamento e pensam numa pessoa zen, que está desfocada da realidade, que não se importa com nada. Quando a gente fala de relaxamento, a gente não quer tornar ninguém dessa forma, que a pessoa não se importe com nada, para mim está tudo bem, está tudo lindo, não é isso. Mas se a respiração induz a um estado mais calmo e pacífico da mente, a pessoa fica inclusive com a mente mais desperta, né? Tem um termo em inglês que se chama awareness, que é o estado que se busca com os exercícios de respiração e relaxamento, que é um estado ativo, mais equilibrado. Então a pessoa está com a mente consciente, está muito ativa, é uma pessoa proativa, que faz as coisas com eficiência, com concentração, mas que também não está desesperada para fazer as coisas, né? Então seria esse estado, um estado que a gente é um ator, usando as palavras que você, né? A gente trabalha, a gente faz as coisas que precisam ser feitas, mas que se somos acometidos por alguma emoção, por algum sentimento, a gente consegue restabelecer o equilíbrio, não de forma mágica, mas de uma forma harmoniosa. Certo. Deixa eu só entender aqui algumas coisas. Você é professora de yoga, pessoal que está aí assistindo. Muita gente fala de meditação. É importante meditar, tem meditação guiada. Tem gente que fala assim, minha mãe mesmo, ela fala, eu não consigo meditar, porque meditar eu não posso pensar em nada. Isso é verdade, isso é mentira. O que é meditação? A meditação auxilia nesse processo, nessa loucura que está, né, toda essa vida escolar. O professor, seria interessante ele meditar? A criança medita? Mãe, tem uma cena interessante, quem já viu aquele filme Minha Mãe é uma Peça, que a dona Hermínia lá no filme, ela é super doida e ela vai conversar com uma pessoa, acho que no filme é até a monja Coen, não lembro. Aí a monja fala para ela, você tem que tentar procurar um lugar calmo. Ela fala, mas mãe, não tem lugar calmo dentro de casa para uma mãe. Então, para as mães que estão assistindo, para as professoras, é impossível ficar calmo. Então, dá-se a impressão, é impossível ficar calmo, é impossível meditar. O que é meditar?
meditar é possível? Não é impossível, tem que estar no silêncio. Como assim? Pessoal que assim como eu não entende essa questão da meditação, é possível? Bom, gente, vamos ver o que é possível, né? Segundo Swami Satyananda Saraswati, que é o criador desse método de yoga que eu pertenço, não há silêncio nos Himalaias, nem barulho nas cidades. Tudo está dentro de você. Então, primeiro, não existe um lugar ideal para meditação, aquele lugar silencioso, calmo e pacífico. Isso não existe, né? E para buscar um ambiente mais pacífico, é que as pessoas são orientadas a meditar ao nascer do dia, que é quando a natureza tem mais silêncio, quando o movimento ao redor, as outras pessoas ainda estão dormindo, então o ambiente está mais calmo, está cheio de energia. Mas essa realidade, para algumas pessoas, é impossível, né? Às vezes, dependendo do lugar que a pessoa mora, a pessoa já acorda cedo demais e sai correndo para trabalhar. Então, a gente vai falar um pouco sobre... O ideal seria isso, que a pessoa usasse esse momento do amanhecer para fazer as suas meditações. Agora, com relação a como que é possível fazer a meditação, você me perguntou se silenciar a mente, né? Fui olhar ali porque o computador parece que deu uma parada, mas tá todo mundo vendo a live aí, né? Então, tá funcionando bem? Saber. Não, tá funcionando bem. Vamos lá. Então tá bom. Então, essa questão de esvaziar a mente, eu não sei se existe alguma tradição dentro do budismo ou dentro de alguma outra tradição de yoga que prega o esvaziar a mente. Na minha tradição, que é a tradição do sistema Satyananda Yoga, não é preconizado isso. Porque depois que a gente começa a pensar, depois que a gente nasce, é meio complicado parar de pensar. Os pensamentos são automáticos e eles se movem com uma velocidade incrível. Então, o que esse sistema de yoga que eu pertenço preconiza é focar a mente, que pode ser num objeto, pode ser num mantra, ou pode ser em alguma ação que você esteja executando. Por exemplo, se você é mãe, é dona de casa, é professora, está lavando vasilha, ficar prestando atenção no ato de lavar vasilhas. Entendeu? Não estou falando que lavar vasilha seja a melhor meditação do mundo. Eu, inclusive, não gosto. Mas acontece que é mais importante colocar o foco naquilo que se está fazendo do que esvaziar a mente. Porque, veja bem, como que nós vamos parar esse movimento mental incessante na nossa mente? Então, o que o yoga usa? Aí nós vamos juntar as duas coisas que nós falamos até agora. Então, quais são as ferramentas que o yoga usa? Se você não consegue parar os seus pensamentos, você vai usar alguma coisa para colocar o pensamento prestando atenção. E aí entra a ferramenta maravilhosa de tomar consciência da respiração natural. Porque a respiração está em movimento, ela não está estática. E isso facilita para nós, como a mente está em movimento, facilita para a mente fazer um movimento junto com a respiração. Você coloca um foco e você vai distrair inúmeras vezes. Com as contas que você tem que pagar, com os noticiários que vêm à sua mente, se seu filho fez o dever de casa, se você comprou ou não alguma coisa para o almoço. Então, qual que é o exercício de meditação? Eu estou falando exercício porque meditação é igual a qualquer outro treinamento. Assim como a respiração é um treinamento, a meditação é um treinamento para a mente. Então, se você treina, começar a prestar atenção no movimento da respiração, depois a gente pode fazer uma prática de Pode. Tá bom. Topa, pessoal. No final, fazer uma prática de meditação, eu acho que vai ser bacana. No final, a gente faz uma prática simples para me explicar essa integração de respiração com meditação.
E aí o exercício você vai se distrair inúmeras vezes. Todas as vezes que você se distrair, você volta a consciência para o ato de respirar, que é basicamente tomar consciência da entrada das narinas, sentir o ar entrando pelas narinas, sentir o ar saindo pelas narinas. Se você começar a fazer isso diariamente, 3 minutos, depois passa para 5 minutos, depois passa para 10 minutos, ninguém dá conta de começar fazendo 20 minutos de meditação, que seria o ideal. Ninguém dá conta de começar. Mas o mínimo que seja uma contagem de 10 respirações, por exemplo. Se você começa a fazer essa concentração na respiração, com o tempo os pensamentos vão diminuindo a velocidade com que eles modificam e um pensamento puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. Mas deixa eu só entender aqui, até que eu faço a linha pessoal de casa, para eles ficarem bem atentos. Eu medito para quê? Para buscar esse chamado equilíbrio? Esse é o objetivo da meditação? Olha, o objetivo da meditação em si é um. Agora, o objetivo pessoal pode ser outro. A pessoa pode fazer meditação com o objetivo de relaxar, com o objetivo de aprender concentração. A pessoa pode fazer meditação com o objetivo de autoconhecimento, de autoobservação, que é uma coisa muito importante para nós, porque nós não nos conhecemos. Isso é até uma coisa interessante, porque no grupo que eu falei no início, das competências socioemocionais da BNCC e o currículo, que são os nossos documentos norteadores, ele fala disso, que uma das questões socioemocionais a serem observadas é o autoconhecimento e o autocuidado. Então, criança pode meditar? Criança pode meditar, mas no caso da criança, ela precisaria de um professor especializado para ensiná-la. Porque a criança, ela medita brincando. Se uma criança estiver concentrada no brinquedo dela, ou se um jovem adolescente estiver concentrado no joguinho de computador, você pode falar o que quiser com ele, que está, o almoço está pronto, e ele continua fazendo aquilo que ele está fazendo, como se nada tivesse acontecendo. Porque a mente dele está concentrada naquele foco. Totalmente focada naquela brincadeira ou naquele jogo. Então, às vezes a gente fala assim, eu não dou conta de concentrar, mas dá conta de concentrar naquela cena do filme que chama a atenção. Dá conta de concentrar na cena da novela ou do BBB. E a criança dá conta de concentrar na brincadeira, o jovem dá conta de concentrar no joguinho. Então, todo mundo dá conta de concentrar. A questão talvez seja o nosso interesse pessoal. Entendi. Entendeu? Então, é uma questão de interesse. Agora, o objetivo final da meditação, né? Porque, assim, para o yoga, a meditação não é o treino, a meditação é o estado ao qual você chega. Gente, desculpa aí os meus cachorros. Faz parte, é live, é ao vivo, então assim, tem essas tem coisas. jeito de controlar. Então, a meditação, ela é um estado em que você se chega depois que você aprende a concentrar. E o estado meditativo para os yogis avançados é uma comunhão com aquilo que é limitado, com aquilo que é ilimitado. Uma comunhão com o ser pessoal, né? Com o ser universal. Mas isso é um propósito alto que as pessoas têm que treinar muito para chegar nesse estado. Mas isso não é como se a gente falasse de um maratonista que faz uma maratona. É possível correr e fazer uma maratona? Mas para a maioria das pessoas isso pode não ser verdade. Mas se a pessoa treinar a caminhada, se a pessoa treinar uma corrida, mesmo sem ser maratonista, Antes de chegar nos 42 quilômetros, super já faz 5, 10, meia maratona. Então esse estado de meditação, quando a pessoa chega nessa comunhão do ser com o ser superior, seria um maratonista, para dar um exemplo assim. Mas nós não precisamos ser maratonistas. Se a
vida, com alguma coisa que a gente pudesse fazer? Então é isso, para nós, e essa proposta que a gente está fazendo aqui hoje, é usar essa técnica de concentração, que a gente chama de meditação, para conseguir se autoconhecer, se auto-observar, manter a mente aqui e agora. Porque se a mente fica no passado, ela propicia estados de depressão. Se a mente está sempre no futuro, ela propicia estados de ansiedade. Então, onde que está o equilíbrio? Na única coisa que realmente existe, que é agora. Ontem já se foi, é uma ferramenta de crescimento, é até uma frase, desculpa citar, mas tudo que eu aprendi, eu sei que os mestres, né? Swami Niranjananda fala que o passado é o seu fator de crescimento, é tudo que fez com que você chegasse até aqui. E que o futuro é infinito. Então, que a gente não tem que ficar excessivamente preocupado com o futuro, nem ficar excessivamente relembrando o passado, porque o passado é memória, ele é importante na construção do presente. Mas o mais importante é agora, o que eu posso fazer agora. E essa consciência da nossa responsabilidade com o agora é uma questão que a meditação ajuda muito, os exercícios de respiração ajudam muito, os exercícios de relaxamento ajudam muito. Então, nosso computador aqui, ó, nós estamos ao vivo, fazendo esse movimento, ele está dando umas travadinhas, ó, mas tá bom, tudo faz parte do processo, pessoal. Estamos caminhando aí para o final, estamos quase acabando. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque você também é uma terapeuta ayurvédica, não sei, qual que é o termo certo? Pode ser terapeuta de Ayurveda, terapeuta ayurvédica, não faz. Uma das abordagens do Ayurveda, que eu pesquisei para poder conversar com ela, é a parte da alimentação. Então eu te pergunto o seguinte, a alimentação ela pode ser um aliado ou um adversário da saúde emocional ou mental? Pode parecer muito doido isso, mas pode ser os dois, pensando nessa linha do Ayurveda. Então, só para ficar claro para o pessoal de casa, uma pergunta. A alimentação, ela é um aliado, um adversário, ou os dois, mas não só na saúde física. Porque na saúde física todo mundo já meio que procura nutricionista, já é meio que difundido. Mas para a saúde emocional, como é que a gente pode encarar o que a gente alimenta como um mecanismo de auxílio ou de prejuízo? Esse tema é muito amplo, eu vou tentar resumir aqui para não ficar cansativo. Ayurveda quer dizer ciência da vida. Ayur quer dizer vida e Veda quer dizer conhecimento. Para o Ayurveda, nós temos 4 fatores que propiciam o desequilíbrio físico, mental e emocional. Então, o primeiro fator que nos desequilibra é a emoção. É o mais importante, que nos desequilibra imediatamente. O segundo fator que nos desequilibra é o nosso estilo de vida, aquilo que a gente faz repetidamente, como hábito. O terceiro fator que nos desequilibra é a alimentação. E o quarto fator que nos desequilibra é o ambiente, que pode ser o ambiente de trabalho, pode ser o clima, se é verão, se é inverno, se está chovendo, se não está. Porque o clima, em algumas pessoas ficam muito irritadas no verão, outras pessoas sentem muitas dores no inverno. Ficam melancólicos. Então o clima também é um fator. Agora, a alimentação, então, estaria no terceiro lugar. E por que ela é tão importante? Porque é aquilo que a gente faz todos os dias, várias vezes por dia. Né? Então, assim, falando assim muito superficialmente, comece a perceber como que uma pessoa fica depois que a pessoa come uma feijoada. Daquela lombeira. Daquela lomba. Porque é pesado, é difícil de digerir, afeta o corpo, afeta a mente, que fica mais letárgica, afeta o emocional, porque enquanto a pessoa não digere aquela gordura toda, aquele peso todo daquela quantidade de carne, a pessoa não volta ao normal. A pessoa precisa de um tempo, né? E como que a pessoa fica quando a pessoa toma, por exemplo, uma sopa de legumes?
lépida e faceira. E a sopa de legumes ela é fácil de digerir. Eu estou dando esses dois exemplos opostos, não estou criticando nem a feijoada nem nada. Só estou falando de um fato, que é aquilo que a gente come interfere também no nosso equilíbrio. O Ayurveda e o Yoga classificam os alimentos em sáttvicos, rajásicos e tamásicos. Então, para explicar o que seria isso, uma feijoada e uma alimentação muito pesada, muito cremosa, muito gordurosa, abaixa a nossa vibração e a gente fica pesado. Seria o estado tamásico. E às vezes uma alimentação muito estimulante nos acelera, nos movimenta, a nossa mente fica acelerada, dispersa. Seria o estado que a gente chama de rajásico. Né? Alimentos que podem fazer isso, excesso de café, tem gente que toma café o dia inteiro. Né? Eu gosto muito de café. Mas professora adora café. Adoro café, mas eu já me policiei, eu não faço mais isso de tomar café o dia inteiro já há um bom tempo, porque é um alimento que acelera a mente, inclusive pode ser um tratamento segundo a Ayurveda, né? Se a pessoa está num estado pesadão, ingerir um alimento que pode acelerar, pode ajudar. Tipo pimenta, por exemplo, você coloca pimenta na feijoada para ajudar na digestão. Isso já é intuitivo. As pessoas colocam pimenta na feijoada porque a pimenta acelera a digestão e melhora o metabolismo da comida. E o que seriam os alimentos sáttvicos? Né? São os alimentos que equilibram a mente. Legumes, frutas, coisas assim que não tendem para muito tempero. E você vê que eu estou falando só de comida, né? Eu não estou falando de nada processado. Porque as coisas que estão em caixas, que são processadas, embora elas possam ser saborosas, elas não são comida. Estou falando de comida de verdade. Então, se a gente elege para a nossa vida como hábito comer muito alimento processado e muito alimento pesado para digerir, nós podemos ter um comportamento mais paradão, sem ânimo. Se nós elegemos muita coisa estimulante, tipo café, refrigerante, a gente pode ficar mais acelerado. Então, a gente deveria buscar trazer esses alimentos equilibrantes para a nossa vida. Então, posso estar falando uma bobagem, porque eu não sou um conhecedor dessa saúde emocional, dessa saúde mental. Isso, a alimentação, ela passa pelo autoconhecimento, porque você mesmo disse que depende de pessoa para pessoa. Talvez o conselho seria a pessoa começar a observar, porque, como você falou, vou dar um exemplo, nem lá nem cá, mas um arroz com feijão, ele pode ter um efeito X para uma pessoa, deixar ela mais lenta, mas para uma outra pessoa pode ser um estimulante. Assim como a feijoada, ela pode ter efeitos diferentes em diferentes pessoas. A quantidade, o tempo, igual a tudo que você disse. Então a pessoa se observar, ter um autoconhecimento é muito importante. Tem um princípio do Ayurveda que diz que nada é bom para todo mundo o tempo todo. Então uma coisa que é boa para você pode não ser, um alimento que é bom para você pode não ser bom para mim, e eu tenho que me observar para saber isso. Porque nós temos modismos na alimentação, né? Tem a época que a moda é chia, tem a época que a moda é goji berry, não é? Então, e a pessoa precisa se observar, tá na moda, mas tá me fazendo bem? Porque nem para mim mesma, alguma coisa que poderia me fazer bem na juventude, agora que eu estou nessa idade madura, pode não me fazer bem mais. Então, a autoobservação, ela é muito importante. Se eu sou uma pessoa que tem um comportamento mais paradão, mais lento, talvez colocar um pouquinho de pimenta na comida pode me ajudar a ficar mais esperto, entende? Sim. Mas isso faz parte de se observar mesmo. Então, como eu disse aqui, dentro dessas capacidades socioemocionais da BNCC, eu comentei da questão do autoconhecimento e autocuidado. Uma outra que a gente observa aqui, que a gente pede, é a empatia. A gente pede não, né? Quem pede é o documento. É a empatia e a cooperação. Empatia. Tem gente que fala assim, empatia é se colocar no lugar do outro.
entendo muito disso, não. Eu entendo talvez a empatia como sentir o que o outro sente, não só se colocar no lugar do outro. Sou eu, tá, pessoal? Vamos ver o que a Neuza tem a nos dizer aí sobre essa questão. Nesse momento tão complicado que é essa pandemia, os ambientes escolares estão sobrecarregados, outros ambientes também, não vou nem, temos a área médica sofrendo, área empresarial, enfim, tudo isso, mas pensando no foco escolar, empatia, cooperação, o que você pode nos falar disso, sobre o seu conhecimento de vida, analisando aí seus pacientes, sua experiência nessas áreas da yoga, do ayurveda, da aromaterapia? Bom, gente, eu acho que faz parte de se observar também, porque eu já ouvi no lugar que eu estava recentemente alguém precisando de uma ajuda e a outra pessoa falou assim: eu não, o que eu tenho com isso? Vocês já imaginaram se a humanidade toda pensasse: eu não, o que eu tenho com isso? Foi até no supermercado, um colaborador precisava de uma ajuda e o outro colaborador falou: eu não, isso não é problema meu. Gente, nós estamos no mesmo mundo, tudo é problema meu. Se não for por empatia, que seja por egoísmo mesmo, sabe? Hoje deu travada ali? Acho que não, vamos ver. Pessoal, tudo bem aí? Estão me vendo? Estão me vendo? Acho que está todo mundo vendo, né? Opa, tá aqui. Oi. Não, tá bom. Tá funcionando ok. Então, por quê? Eu não planto meu alimento, alguém planta. Eu não transporto meu alimento, alguém transporta. Eu sou incapaz de fazer todas as coisas que eu preciso para viver. Sociedade humana é isso, é uma construção de cooperação. E às vezes a gente passa uma vida inteira sem ver isso. Então a construção da empatia poderia partir de um princípio de que eu sou dependente de todas as pessoas, em todos os níveis. Quando teve a greve dos caminhoneiros, vocês se lembram? Como é que foi? Foi só um fator da sociedade que parou. Então, a construção da empatia parte desse princípio que tudo que nós precisamos para viver é uma construção social. Eu não sei construir celular, alguém teve que fazer um celular e eu custa usar os aplicativos. Então, agora, tem uma outra coisa também, tudo que eu sinto de dor, o outro também pode sentir. Então, a construção da empatia, talvez, passa por um princípio que é: todos somos iguais perante a dor. Todos somos iguais perante o sofrimento. E quando eu estou falando todos, eu estou incluindo os animais também. Tudo que nós sentimos de dor, de sofrimento, de medo, de alegria, todos sentem de dor, de sofrimento, de alegria. A construção da empatia é exatamente isso. Se eu não quero sofrer essa decepção, se eu não quero sofrer essa dor, como que eu posso infringir ao outro? E você quer uma coisa melhor? Outro dia eu estava no correio com 2 caixas e tinha que preencher um formulário. E vocês imaginam, tremendo desse jeito, não conseguia preencher os formulários e carregar as 2 caixas. Eu ia mandar presente de Natal para os meus sobrinhos, porque com a pandemia eu não iria na casa deles e ia despachar pelo correio. Foi uma alegria quando o marido de uma amiga minha chegou e me ajudou. Ele viu minha dificuldade, eu tive que mudar de caixa no correio e ele me ajudou a carregar as caixas. E é isso, eu estou falando, a empatia é isso. Ele viu a minha dificuldade e me ajudou. Aquilo para mim foi muito bom. E eu vou contar o nome dele é Juan, gracinha do Juan. Obrigada, Juan. Isso para mim foi muito importante. Outras pessoas não perceberam isso, mas ele viu. Então isso que é empatia, você vê uma necessidade que o outro tem, se você puder cooperar, vai ajudar o outro muito. Da mesma forma que quando alguém coopera com você, te ajuda muito. Isso é muito comum, né? Porque a escola é isso. Nesse momento de pandemia,
onde os professores estão em teletrabalho, trabalhando de casa, com N dificuldades. Eu observo, eu sou professor, nos grupos, as pessoas conversando, trocando experiências, dividindo angústias também, dificuldades, auxiliando a criança, entender que a criança tem as suas dificuldades e não só apontar a dificuldade com crítica, mas acolher aquele momento daquela criança, daquela família, com esse olhar de cooperação, esse olhar de empatia. Então talvez esse seja um carinho, um afago, aquilo que se espera. Neuza, a última coisa que antes da gente, que eu vou cobrar a prática, eu vou ter prática, eu vou cobrar. A última coisa que o currículo e a BNCC ela fala sobre a questão de responsabilidade e cidadania como a terceira das capacidades socioemocionais. Eu estou até rindo, porque é um momento de pandemia e talvez esse assunto tenha tudo a ver, responsabilidade e cidadania. E isso interferindo na questão socioemocional, as questões questão mental mesmo, desse equilíbrio, eu gostei dessa palavra, vou usar bastante, equilíbrio. Como observar isso? Qual que é o seu olhar hoje diante dessa questão da responsabilidade e cidadania nesse momento de pandemia que estamos atravessando? É um momento de muito conflito, né? Porque tudo que nos dá medo nos torna agressivos. Né? O animal com medo, ele pode se tornar muito agressivo. As pessoas com medo se tornam muito agressivas. Se tornam agressivas no agir, se tornam agressivas no falar e às vezes inconsequentes, não é? E eu acho que a gente deveria primeiro olhar para o próprio medo e aceitar que estamos inseguros e com medo mesmo, e que é um momento que todos precisam de um cuidado, de um carinho, mas entender também que não é só o fato de que pessoas que a gente ama podem falecer se a gente não cumprir as regras, mas também o fato de saber que muitas pessoas podem ter sequelas, pessoas que vão ficar vivas com sequela, ninguém sabe. Tem as sequelas psiquiátricas, que eu já comentei no início da live, tem sequelas físicas que podem dar. Então, algumas pessoas dizem, eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de ficar doente. Mas, se uma pessoa que eu amo morrer na porta do hospital porque não tem leito, eu vou lembrar de todas as vezes que eu não me importei, não fiz a minha parte. Ou vou querer culpar alguém, culpar o hospital não vai fazer mágica. O hospital não tem condições de ter mais leito de um dia para a noite, até mesmo porque os hospitais, eles não têm mais mão de obra, eles não têm mais enfermeiros que eles possam colocar, nem mais médicos. A gente tem a quantidade de médicos e de enfermeiros. E temos menos, porque muitos médicos e enfermeiros já faleceram nessa pandemia. Né? Muitos contraíram a doença, estão afastados. Então, eu acho que é uma responsabilidade que a gente deveria pensar assim, o que eu posso efetivamente fazer? E o resto, além disso, de pensar na minha responsabilidade como ser humano e na minha responsabilidade com a sociedade humana, entregar-se para a vida também, quer dizer, aceitar que a gente não tem o controle de todas as coisas. Aliás, a gente tem o controle de bem poucas coisas. Por exemplo, a gente estava falando de alimentação agora mesmo, né? Às vezes a gente não controla nem o que a gente come, porque a gente sabe que uma coisa não é boa pra gente, sabe que não deveria comer e come assim mesmo. Então, assim, a gente tem tão pouco controle das coisas. Então, aceitar que nós estamos num momento que realmente nós não temos controle, confiar na vida. Quem tem fé, confia em Deus. Quem não tem fé, confia em si, confia nessas forças da natureza. E vamos seguir, gente. A humanidade sempre sobrevive às crises, aos governos, aos políticos, às epidemias. Nós somos muito fortes, o ser humano é muito forte. E eu tô aqui, viu, gente? Ó.
E falando de controle, é porque mexendo com a informática, às vezes dá uns bizios aí para a coisa fluir. Então eu estou aqui pertinho do computador, só manipulando aqui. Vou voltar para o meu lugar para a gente caminhar para o final. Estou aqui, ó, olha eu. Pessoal, de antemão, eu agradeço a Neuza demais. É um assunto muito amplo. Falar de saúde emocional em tempos de pandemia dá pano para manga. A gente quis trazer uma abordagem nesse momento focada principalmente no que é sugerido pela documentação, igual eu disse. As capacidades socioemocionais, elas são competências, ela é uma das 3 competências, só relembrando que nós temos as competências cognitivas, as competências comunicativas e as competências de ordem socioemocionais, que são subdivididas em 3: autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Isso no nosso documento norteador, que é a BNCC, no nosso estado, o currículo de Minas, e trazer esse olhar não somente da área médica clínica, mas um olhar para dentro, esse olhar do autoconhecimento, de observar como nós estamos respirando, observar como nós estamos nos comportando, voltar para nós mesmos. A questão do autocuidado, que foi falado na live anterior com o Leandro da Vigilância Sanitária, ele foi muito taxativo nisso. Ele falou, só relembrando, que essa pandemia, ela revela muito de nós mesmos, porque é uma doença que, se cada um cuidar de si, nós teríamos um problema resolvido. Só que ele falou muito claro, se uma pessoa, ela quebra o elo, interfere em todo mundo. Então ela vem exatamente em acordo com o que é dito aqui. E no ambiente escolar, nós também vivemos essa realidade. A gente sabe que para a gente alcançar o sucesso do estudante, todas essas pessoas elas precisam trabalhar juntas. A família do estudante, o professor e a equipe escolar, vamos chamar assim. Se um deles, não precisa de 2 não, se um não quiser, a dificuldade aumenta muito grande para todos, interfere para todos. Então eu agradeço a Neuza por essas palavras aí de carinho, espero que tenha tocado o coração de alguns de vocês. Deixo ela agora com a palavra final. Nós vamos fazer 2 finais, nós vamos fazer esse final agora e aí depois vou falar com ela assim, vou para trás ali das câmeras e deixar ela mais ao centro para ela poder ensinar, ou não sei qual que é a palavra, mas para ela dividir conosco um momento de uma prática simples que a gente pode fazer aí de casa, as famílias, os professores, que possa auxiliar nós a um pouquinho, né, nessa questão dessa saúde emocional. Tá certo? Deixa aí suas palavras, já deixo meu agradecimento. Sinta-se abraçada, não pode abraçar, mas sinta-se abraçada. Obrigado pela acolhida, por esse espaço maravilhoso. Shanti Yoga Ayurveda, quem quiser conhecer na hora que passar a pandemia, né, na hora que poder voltar, que é um lugar de prática de yoga muito bacana. Então venham conferir, que é show de bola. Muito obrigado. Estou aí atrás das câmeras, pessoal, mas a Neuza dá suas palavras aí pra gente. Bom, então, como nós vamos ter 2 finais, né, eu queria aproveitar esse finalzinho para ensinar uma técnica de autoconhecimento, que é uma técnica muito simples, que era preconizada inclusive por Santo Agostinho, mas que é uma prática que todos nós podemos fazer, que é antes de dormir, a gente rever o dia mentalmente. Rever o dia não precisa ser tudo o que aconteceu no dia, mas você pode rever os momentos em que a sua emoção desequilibrou, em que você agiu de forma que você se arrependeu. E o que te motivou a fazer aquilo? O que te motivou a ter aquele desequilíbrio? Se todos os dias antes de dormir você fizer uma revisão daquele dia, primeiro que isso já facilita o trabalho da mente, porque o cérebro, à noite, durante o sono físico, vai colocando uma coisa em cada lugar, né? Vai organizando as experiências nossas do cotidiano. Isso é o primeiro passo. E o segundo ponto é que você começa a se autoconhecer. Engraçado, toda vez que alguém fala isso comigo,
dessa forma. Isso é autoconhecimento. Só a partir do momento que a gente se conhece, que a gente se observa e vê como que a gente se comporta, é que a gente pode futuramente transformar isso. Primeiro eu observo, depois eu aceito, depois eu transformo. Se eu vejo, por exemplo, toda vez que alguém coloca em foco a minha capacidade e eu fico agressiva, isso é uma forma de autoconhecimento. Por que eu fico agressiva toda vez que alguém fala que eu cometi um erro? Primeiro, seres humanos erram, né? Se você nunca erra, é porque você nunca fez ou está mentindo. Então, toda vez que alguém aponta um erro meu, eu fico agressiva, indiferente se a pessoa está certa ou errada, eu estou falando do autoconhecimento. Por que é que eu fico agressiva? E se a gente começa a se observar nesses pequenos pontos, né, eu estou dando um exemplo, tem inúmeras situações da vida, mas se você faz isso antes de dormir, a gente chama isso de diário. É um diário que você vai fazer mentalmente, ou você pode escrever num diário mesmo. Se você escrever num diário, fica melhor ainda, mas observando o que te desequilibra, ou o que te traz alegria, ou o que te trouxe felicidade e por quê. É a ferramenta de autoconhecimento que está disponível para todo mundo. Ótimo. Agora eu posso passar para a prática. Ótimo. Vou para lá, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça de assinar a lista. É só clicar no link que está embaixo aqui, que aí vai direcionar direto para a lista. Assinou lá, tem um passo a passo de servidor, de estudante e de estudante de ensino superior das universidades para gerar certificado. Tá certo? Então, estou vindo aqui para trás da tela. Tchau, pessoal. Fica aí com a prática agora. Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer muito o convite do Geraldo, né? Eu fico muito satisfeita, eu amo falar sobre yoga, sobre Ayurveda e a nossa experiência com isso tem sido muito gratificante. E agradeço a paciência de todos, né? Porque nós falamos muito, de todos que chegaram até aqui. Eu vou ensinar uma prática simples que usa a respiração como foco de concentração. Se você está assistindo agora, você pode fazer sentado numa cadeira, como eu estou, com a coluna alinhada, as mãos sobre as coxas, os pés apoiados no solo. Você pode fazer isso sentado numa poltrona, mas se você for assistir essa live futuramente, você pode fazer deitado na sua cama. Você pode fazer deitado de barriga para cima, com os pés um pouco afastados, os braços ao longo do corpo e as palmas das mãos voltadas para cima. Se você fizer deitado de barriga para cima, com as palmas das mãos para cima, você está fazendo uma prática de relaxamento. Se você fizer assentado, com a coluna alinhada e as mãos apoiadas, você está fazendo na forma de concentração. As duas formas são importantes. Então, você vai fechar os seus olhos e a partir desse momento você vai sentir os seus pés em contato com o solo, sentir as mãos tocando as coxas ou, se você está deitado, o dorso das mãos tocando a cama, sentindo a coluna puxando para cima e a cabeça alinhada com a coluna. Com os olhos fechados, você deve tomar consciência de todo o seu corpo, dos pés até a cabeça. Sentir como o corpo está nesse momento é uma forma de autoconhecimento. Conhecer o corpo é o primeiro passo para conhecer a si mesmo. Perceba agora o seu estado interno, como você se sente, e observe as suas narinas. Sinta o ar tocando suas narinas, contato da respiração com as narinas. Sinta cada vez que o ar toca as narinas e entra para dentro do corpo. Sinta cada vez que o ar sai pelas narinas, fluindo para fora do corpo. Você está consciente que inala, consciente que exala. Procure
a sua mente aqui e agora. E todas as vezes que você distrair, volte a atenção para as suas narinas. A coisa mais importante é as narinas, são as narinas e o fluxo da respiração. Cada vez que o ar entra para dentro do seu corpo, sinta que você está inspirando, absorvendo todas as forças curativas, regeneradoras da natureza. Cada vez que o ar sai pelas suas narinas, sinta que você está deixando sair as preocupações, relaxando sua mente, relaxando seu corpo. Através da respiração, sinta a comunhão com a natureza. Inspirando, você está recebendo. Expirando, você está devolvendo. Você recebe o oxigênio, devolve o gás carbônico. Se você se distrair com os pensamentos, deixe que os pensamentos passem como nuvens passam ao sabor do vento. Sinta o movimento do seu tórax. Quando você inala, o seu tórax expande naturalmente. Quando você solta o ar, o tórax recolhe. Só existe esse movimento, expansão e recolhimento. Sinta que o movimento de expansão e recolhimento é rítmico, como todo o ritmo da natureza, expandindo na primavera e verão, recolhendo no outono e inverno. O movimento de inspiração pode se assemelhar ao movimento das ondas do mar, expandindo na areia da praia. O movimento de expiração, como ondas do mar que recolhem. Sinta o seu movimento de inspiração e expiração. Sinta o ar tocando suas narinas. E faça uma contagem mental de 8 até 1. Uma contagem regressiva. Inspira, conta 8. Expira, conta 8. Inspira, conta 7. Expira, conta 7. Inspira, conta 6. Conte mentalmente até chegar a 1. Observando o ar entrando e saindo pelas narinas. Consciente que inala e que exala. A sua mente está aqui, agora. Tome uma respiração lenta e profunda, solte o ar devagar. Sinta a presença do corpo, sinta a sua coluna alinhada, sinta o contato dos pés com o solo. Abra seus olhos. Muito obrigada. Esse exercício de respiração é muito simples, mas você pode replicar à vontade, fazendo na sua casa, na sua cama, deitado ou sentado na cadeira. O simples fato de observar a respiração e entrar em contato com ela pacifica a nossa mente. Muito obrigada. Obrigada, Geraldo.